Todos e a todas, saúdo os nossos animadores, ministros da palavra, ministro da Eucaristia, os padres da nossa forania, na pessoa do meu amado Padre Bosco, saúdo os demais sacerdotes, saúdo a todos e todas que estão sempre a serviço da Santa Igreja. O padre Renato me pediu para fazer um pouquinho essa reflexão de hoje com o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social. Eu não vou expor toda a campanha, isso a gente vai estudar durante a quaresma, teremos oportunidades, outros momentos, mas o nosso tema hoje é exatamente sobre a fraternidade e a amizade social. A campanha da fraternidade iniciou com o bispo, nosso arcebispo, Dom Helder Câmara, que eu tive a alegria, a honra de conhecê-lo, quando ainda muito jovem, na posse de Dom Marcelo, ele e Dom José Maria Pires se fizeram presente aqui em Guarabira, mas eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente quando eu estava no processo formativo, iniciando o processo formativo para o diaconato, porque a formação do diácono, do padre, da religiosa, do animador é permanente, nunca cessa. E eu confesso, quando eu me aproximei de Dom Helder, aquele bispo não tão alto, mas de uma batina muito simples, e a cruz que ele usava também de madeira, muito artesanal, que eu apertei a mão dele, beijei a mão dele, minhas pernas tremeram, porque eu não estava apertando simplesmente a mão de um bispo, mas a mão da decência. Dom Helder é para nós o grande exemplo de bispo. Um bispo que, no início, foi recebido pelos generais, pelo exército, no Recife. Depois, ele jogou para fora os anéis, as medalhas e abraçou essa causa social, essa dinâmica de estar a serviço da vida. E foi ele exatamente que puxou a campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade tem como objetivo levar a gente a pôr em prática tudo aquilo que estamos refletindo. Por exemplo, cada ano nós temos um tema, e esse é fraternidade e a amizade social. A campanha da fraternidade, ela tem como objetivo dar um grito, né? Levar para a sociedade o tema, o assunto, a problemática atual. E a campanha da fraternidade, ela teve início quando Jesus começa a sua vida pública, porque a campanha da fraternidade, isso está bastante justificada nos textos bíblicos, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A campanha da fraternidade nos leva a esse olhar social, caritativo, esse olhar também profético, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tudo é porque Deus quer, tudo está na mão dele, ele que vai resolver o problema, né? Mas não foi bem assim que Jesus agiu, não. Por exemplo, no evangelho de ontem, nós ouvimos que Jesus chegou na casa de Simão, Pedro, e a sogra dele estava de cama, estava doente. Jesus segurou a sua mão e ajudou a levantar. Né? O texto de Jesus levantou ela, curou ela, ajudou a levantar. Então, nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Por exemplo, na multiplicação dos pães, quando Jesus viu aquela multidão faminta, né?
sedenta, com fome. Jesus teve uma preocupação e levou essa preocupação aos seus discípulos. E eles, com espírito pessimista, disseram a Jesus: olha, é muito longe, estamos distante da cidade. Mesmo assim, para dar um pedaço de pão a cada um, precisaria de muito dinheiro. E Jesus faz uma pergunta belíssima: vocês têm alguma coisa? E eles responderam: sim, nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aí Jesus, ele faz o gesto, né, da partilha, o gesto bonito. Primeiro, ele pede que os discípulos organizem o povo em grupo de 50. Depois, abençoa os pães, os peixes, e pede que Jesus pede que os discípulos façam a distribuição. Isto é, Jesus não faz tudo sozinho. Ele conta com nossas mãos, com a nossa voz, com nossos pés. Ele conta com cada um de nós, né? Então, a primeira atitude de Jesus na fraternidade que ele veio concretizar, primeiro é bom darmos uma olhada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o livro da fé judaica, é o livro do judaísmo. E o Novo Testamento é o livro do cristianismo. No Antigo Testamento, Deus se revelava através dos profetas. Agora, o Verbo se encarna e habita entre nós. Agora é o Emanuel. Não é mais um Deus nas alturas, como tanto é difundido por aí. Deus acima de todos, Deus acima de todos. Isso é bobagem pura pensar assim. Agora é o Verbo se encarna e habita entre nós. E quando o diácono, o padre, o bispo vai proclamar o evangelho, diz: o Senhor esteja convosco. E a comunidade responde: ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E Mateus apresenta Jesus com esse título de Emanuel, o Deus conosco. Ele assumiu nossa condição humana. Ele assumiu nossas dores e veio habitar entre nós. Portanto, é bobagem ficar pensando que Deus está longe, que Deus está acima das estrelas, que Deus está na nossa frente, está atrás. Não, ele está em cada um e em cada um. Por isso, nós chamamos, né? Nós nos consideramos como irmãos. Somos irmãos porque Jesus é o nosso Salvador e ele habita entre nós. No Antigo Testamento havia uma forma de difundir Deus. O Deus Todo-Poderoso, cheio de ira, castigador, né? O Deus que não tinha misericórdia. Agora Deus é o Pai da divina misericórdia. Agora não é mais um Deus cheio de ira, mas um Deus que sente compaixão do seu povo, porque o seu povo está como ovelha que não tem pastor. Campanha da Fraternidade nos leva esse ano a uma reflexão, porque nós vivenciamos, nós passamos 4, 5 anos de muita violência, de muito ódio. Quantas pessoas difundiam o ódio em nome da fé? Até pastores, pessoas da religião, né? Difundiam exatamente o ódio, a raiva, eu diria, muito ódio. E a campanha da fraternidade vem exatamente questionar essa atitude, né? Essa atitude, fraternidade e amizade social. Com isso, devemos investir nessa amizade, mas também essa amizade nos leva à amizade social, porque somos todos irmãos. E o que significa essa amizade social? Muita gente acha que deve salvar a alma, o corpo, a alma, né? Mas Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena.
Vida plena, não é um pouquinho de vida. Vida plena. Então, é preciso salvar o homem todo, o homem e a mulher, na totalidade, e proporcionando a essas pessoas qualidade de vida, para que essas pessoas, tendo vida, possam ter vida plena e abraçar e investir no reino de Deus que Jesus veio concretizar. O método que Jesus agiu, que Jesus usava, era exatamente ir ao encontro daqueles que a lei, que a religião excluía, né? A gente vai perceber que Jesus, ele vai ao templo, e quando ele vai ao templo, ele era observado pelos mestres, sacerdotes, levitas, os homens da religião, uma espécie de teólogo da época. E eles viviam observando rigorosamente a lei mosaica, a lei de Moisés, né? E com uma insensibilidade de perceber que Jesus era o Filho de Deus e que Deus age através dos sinais. Mas Jesus, ele foi anunciado exatamente nesse tempo do medo. Jesus foi anunciado tendo medo. A gente precisa fazer uma retrospectiva da mensagem do anjo quando visita Zacarias e diz a ele que Isabel estava grávida e ia dar à luz um menino, e esse menino seria chamado João, e ele seria o precursor, aquele catequista, aquele que prepara o povo, e preparar um povo bem disposto. Mas com a presença do anjo, Zacarias ficou com medo, e o anjo disse a ele: Zacarias, não tenhas medo. Não tenha medo, Zacarias, porque Deus agiu, Deus ouviu os pedidos, tuas súplicas. E Isabel vai dar à luz. Esse mesmo anjo aparece e dá o recado a Maria, a anunciação a Maria, e ela também fica com medo. E o anjo diz: não tenha medo, não tenha medo. E esse mesmo anjo visita os pastores no dia em que Jesus nasceu. No dia em que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo cuidando do rebanho, e esse anjo vai ao encontro dos pastores anunciar a eles o nascimento de Jesus. E os pastores ficaram com muito medo. E o anjo disse: não tenhas medo. Eu anuncio para vocês uma grande alegria. Nasceu para vocês um Salvador, que é o Cristo Senhor. Pronto. A partir daí, acabou, cessou o medo de Deus. Porque Deus, Jesus, agora é uma grande alegria para todos nós. Mas na lei mosaica havia pessoas que não podiam fazer parte da mesma fé, da mesma religião. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem tivesse qualquer tipo de deficiência física era considerado uma pessoa pecadora e até endemoniada. Até diziam que era um demônio que fazia tudo aquilo, né? E Jesus vem acolher essas pessoas, né? Por exemplo, o cobrador de imposto não podia ir ao templo, não havia lugar na fé judaica, porque era considerado pecador público. As mulheres pecadoras, prostitutas, também não havia lugar para elas. E as pessoas que possuíam qualquer tipo de enfermidade também eram excluídos do templo. E aí Jesus vai ao templo, mas Jesus não é muito bem aceito, porque Jesus trazia palavra de esperança, Jesus trazia palavra de ânimo, Jesus não alimentava o medo, Jesus alimentava a esperança, coragem, levanta-te. O grande exemplo é aquele cego que mendigava à beira do caminho, né? Então Jesus cria essa amizade, essa fraternidade. O tempo da graça chegou, porque Jesus agora ele vai ao encontro
daqueles que eram excluídos e rejeitados pela fé, até pela religião, né? Então Jesus vai ao encontro e forma ali aquela fraternidade. Fraternidade é criar exatamente, dissipar o preconceito, o medo e ir ao encontro das pessoas, é estar perto das pessoas. Por exemplo, devemos formar uma família, é uma fraternidade. A igreja é uma fraternidade. O clero, padre, diácono e bispo, somos uma fraternidade. Os animadores, animadoras, devemos formar sempre, cada vez mais, essa, essa fraternidade. Aonde não há fraternidade, o cristão fica engessado e não pode avançar, não pode avançar. A outra coisa, Jesus vai ao mar da Galileia, Jesus vai à praia. Na praia, se você for um dia de domingo na praia, você sabe o que vai encontrar. Muita cachaça, muita bebida, até drogas, né? E Jesus, ele ia à praia, porque não estava na pauta de Jesus o legalismo, não estava na pauta de Jesus o legalismo, excluir ninguém. Estava na pauta de Jesus acolher e evangelizar. Jesus acolhia. Então, eu digo muito aos diáconos, né, aonde eu viajo também, se a gente quer evangelizar, a primeira coisa é não ter medo de ir ao encontro das pessoas. Não ter medo. Ir ao encontro das pessoas. E indo ao encontro das pessoas, a gente já cria esse laço fraterno, essa fraternidade, esse espírito, né, de unidade. E aí nós vamos conquistando a confiança das pessoas. E aí nem precisa muita coisa. O acolhimento, a fraternidade é algo tão importante que, se der tempo, a gente pode pregar. Se tiver um tempinho, a gente prega. Mas a fraternidade, o estar perto, o acolhimento, já evangeliza, já desarma as pessoas, já proporciona confiança nas pessoas, né? Então, o estar perto, o ir ao encontro das pessoas. Dom Helder Câmara, no Recife, nas periferias, aonde a igreja não chegava, aonde ninguém tinha coragem de ir, Dom Helder chegava. Dom Helder ia naquelas favelas, Dom Helder sentava com os favelados, Dom Helder criava essa fraternidade, ouvia as pessoas. E é isso que nós devemos fazer, ir ao encontro das pessoas, criando essa fraternidade. Agora, não podemos ser hipócrita, né? Às vezes, as pessoas exigem das pessoas o espírito fraterno, mas na prática não vive, não vivencia esse espírito da fraternidade. Jesus não pregou, Jesus não ensinou ninguém a escrever nada, não mandou. Jesus não disse, olha, escreva isso, escreva aquilo, não. O que Jesus fez foi indicar caminho. Jesus acolhia e indicava caminho, né? E as pessoas que estavam mendigando à beira do caminho, algo, Jesus acolhia, libertava e fazia com que aquela pessoa voltasse ao caminho se estivesse desviado. E quem estava desviado totalmente, ele introduzia no caminho. Jesus nunca excluiu ou passou ignorando, porque aquela pessoa estava desligada, afastada, né? Nós estamos refletindo, neste tempo comum, o Evangelho de Marcos. E Marcos começa o seu Evangelho fazendo uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E aí ele vai fazer esse histórico, ouvindo as comunidades, ouvindo as pessoas, ele vai fazendo esse relato maravilhoso
de Jesus. Porque, mesmo tendo muitos anos se passado, mas as pessoas conservaram a palavra no coração, né? Porque aí você pergunta, mas se Jesus não escreveu nada, quem escreveu, quem começou a teologia? A teologia começou com Paulo, mais ou menos 20 anos que ele começou a escrever as epístolas, que quer dizer as cartas, né? E os evangelhos foram escritos bem depois. Aí você pode me perguntar, mas quem animava esse povo? A palavra, não a palavra escrita, mas a palavra que estava dentro do coração. Você já observou que quando nós vamos proclamar o evangelho, tanto o diácono como o bispo, o padre, e leva os cristãos, os presentes, a fazerem a mesma coisa? Deus esteja na minha mente, na minha boca e no meu coração. Quando a palavra fica só na mente e na boca, é só teoria, não é teoria. O povo até diz, fala bonito, mas não faz nada aquilo que prega, né? Então, a palavra tem que descer, é a semente que desce para o nosso coração. E a palavra que vai proporcionando a nós esse espírito de fraternidade, de fraternidade. Por exemplo, que espírito, que gesto bonito de Jesus foi agir quando os excluídos se aproximavam dele. Eu posto todos os dias no grupo da Eprovida uma mensagem do Padre Bosco e eu peço a vocês que façam isso. Pode ouvir que ele traz todos os dias uma bonita catequese. E nessa catequese que a gente está ouvindo, sempre um sinal de acolhimento e de fraternidade, de cura. Jesus acolhe o doente, cura, e a fé em Jesus era tão grande que as pessoas até nem pediam imposição de mãos. Até diziam, basta tocar em mim, basta tocar na minha roupa e ficarei curado, né? Então, o libertar, isso é muito importante. É estar perto, essa fraternidade, estar junto. Depois, essa amizade que leva a gente também a perceber as necessidades das pessoas, né? É através da nossa amizade que a gente conhece as pessoas, até chegarmos à questão social. E o que é o social? A fraternidade, essa amizade social. É sentir de perto as necessidades das pessoas e não cruzar os braços, né? É muito comum as pessoas falarem assim: ah, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Quando vê uma pessoa com problemas, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso e nada é a mesma coisa. Isso e nada é a mesma coisa. E eu diria até que é uma covardia muito grande de um cristão dizer alguém tem que fazer alguma coisa. Se essa pessoa essa mulher é minha irmã, esse homem é meu irmão, quem tem que fazer alguma coisa sou eu, né? Sou eu. Foi o que Jesus disse. Vocês têm que fazer alguma coisa. Vocês têm alguma coisa? E eles disseram sim. Então, o estar com a sensibilidade social, isso temos que ter. Por exemplo, os 3 exercícios da Quaresma, que nós vamos, as 3 dicas que Jesus fala na quarta-feira de cinzas, é exatamente a oração, a penitência e a caridade. O exercício do verdadeiro cristão. E precisamos ter muito cuidado, porque tem muita gente dizendo que é cristão e não é. Simplesmente é um religioso, que se apega a ritos, que se apegam a detalhes, que se apegam só à liturgia e esquece do gesto concreto. Por exemplo, nós diáconos temos que ter clareza do nosso papel como ministério.
do nosso papel. Eu digo que se a gente não tiver clareza bem do nosso ministério, um diácono pode ser um padinho, né? E andando celebrando uma missinha por aí, né? Inventando coisas, inclusive criatividade selvagem. E nós devemos ter clareza bem do nosso papel, né? Qual é o papel do cristão? A oração, a penitência e a caridade. A oração nos leva a esse olhar para Deus, e esse olhar para Deus já nos leva a esse espírito eu diria, de penitência. O ato penitencial não serve para a gente olhar para a fraqueza, o pecado do outro, mas serve para a gente olhar para dentro. Por isso, o ato penitencial não existe nenhuma celebração da palavra ou da Eucaristia sem o ato penitencial. Esse olhar para dentro, isso é muito importante. Tem pessoas que faz a oração e basta. Isso não é cristão. Isso simplesmente é um religioso e se acomoda achando que já cumpriu tudo, que já está tudo em ordem fazendo essa prática. E não está. A oração é algo importante, o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas já esse olhar, aí nós vamos justificar tudo isso na parábola do homem que vai à igreja rezar, o templo rezar, o publicano e o fariseu. Um rezava de pé, se exaltando, e o outro baixou a cabeça, nem se atrevia a levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: Senhor, me perdoa, que eu sou pecador. Quem voltou reconciliado? O pecador, aquele que fez o ato penitencial. E o que se exaltou, não, porque diante de Deus, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. João Batista, ele preparou um povo bem disposto para Jesus. E essa também é a nossa missão. Eu pergunto, que tipo de fé é essa de um cristão que vai à missa, que comunga, que ouve a palavra de Deus e se torna insensível na questão social? Que fé é essa? Eu pergunto, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa que eu olho os pecados das pessoas, que eu acuso as pessoas e não me atrevo a me olhar um pouquinho? Eu pergunto, que fé é essa? Que fé é essa? Então, esse olhar para dentro nos leva a uma reflexão, né? Por exemplo, se eu amo a Deus, agora eu sou penitente, eu olho para meus pecados e eu me torno mais sensível para o exercício da caridade. A caridade é o gesto concreto de um cristão. O cristão reza, reza, canta, canta, vai à missa, vai, mas vive o tempo todo falando da vida do outro, do irmão, não é cristão, não. É talvez um religioso fanático, mas não é cristão. Mas reza e não parte para esse gesto penitencial de olhar as suas falhas e entender e ajudar o outro, né? Quando a gente, eu digo muito lá nas palestras e encontros, nunca justifique o seu fracasso. No dia que você errar, assuma logo: eu errei, mas eu errei porque eu estava tentando acertar. Eu errei porque estava agindo, né? Mas não vá justificar. Eu errei porque alguém foi culpa de fulano, porque quando a gente justifica o erro, toma posse do fracasso, né? Então, essa sensibilidade, essa fraternidade, mas também essa sensibilidade de perceber a fraqueza do outro e acolher o outro como ele é, né? Acolher a pessoa como ela é, do jeito dela. Não ser puritano, querer mudar. Logo, não. Vamos introduzir essa pessoa no caminho e depois que ela estiver no caminho, aí nós temos uma longa caminhada para ir evangelizando, como Jesus fez com os discípulos de Emaús.
né? Muita gente também, isso é muito grave, isso também nas igrejas protestantes, né? As pessoas ficam gritando, achando que Deus está acima das nuvens. E reconhece Jesus na palavra, até anda com a Bíblia debaixo do braço. E também nós, cristãos católicos, nós precisamos reconhecer Jesus na palavra. Por isso, o primeiro pilar, o primeiro altar é da palavra, né? O ato penitencial, depois a palavra. E vem a Eucaristia, reconhecer Jesus na palavra. Esse é o gesto espetacular que nenhum cristão pode descartar. Não há como reconhecer Jesus na Eucaristia se não começar pela palavra, que é o caminho, a catequese, foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois, reconhecer Jesus no pão, na Eucaristia, quando o sacerdote parte o pão sagrado e nós comungamos, o diácono ou o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Para casa, nunca. É para a ação missionária e reconhecer Jesus no irmão. Aí vejam que três exercícios belíssimos. Reconhecer Jesus na palavra, reconhecer Jesus na Eucaristia e reconhecer Jesus no irmão. Por isso, no julgamento final, Jesus vai impor condições, né? A forma mais prática que ele vai exigir da gente, cobrar da gente, é a prática caritativa. Eu tive fome, você me deu de comer, eu estive nu, você me vestiu, eu estive doente, você me visitou. Por isso, esses três exercícios se faz necessário e nós precisamos percorrer esse caminho. Por exemplo, eu disse no início que Jesus nunca escreveu nada e nem mandou ninguém escrever. Ninguém escrever. A única vez que ele escreveu, o vento apagou e até hoje ninguém sabe o que ele escreveu, porque não estava na meta de Jesus escrever nada, mas indicar esse caminho que nós devemos seguir. Eu participei de uma reunião da Forania sábado, Salles, que eu estou vendo aqui, estava lá também, e o nosso Lázaro, e o Padre Bosque, e outras pessoas. E a grande preocupação é o subsídio, é o material, é o livro, por fala de livro. Mas eu viajei para São Paulo e para Goiás, e nas dioceses que eu visitei, cada um tem um livro diferente. E nenhum livro desse forma ninguém, porque, na verdade, às vezes a gente investe em livros, em escritas, e esquece de indicar o caminho para as crianças. Na igreja primitiva, não se tinha livros, nem se tinha Bíblia, se tinha a palavra, o caminho que Jesus indicou. E aí, o grande problema é que nós vamos cada dia mais pagando caro por livros e esquecendo de indicar o caminho. Até o caminho para ser indicado nem precisa de livro. Precisa de catequista, de padre, de diáconos, de animadores apaixonados por Jesus, né? Apaixonado por Jesus. Aí eu pergunto, o padre da sua paróquia é um padre apaixonado por Jesus? A prática dele parece com a prática de Jesus? O animador da sua comunidade, da minha comunidade, parece com Jesus? A prática dele, porque Jesus nos enviou para que a gente fosse testemunha dele, discípulo dele, seguidor dele, testemunha dele, né? Então, nós, muitas vezes, a gente se enche de papel, até de Bíblia mesmo, e esquece de transmitir às pessoas aquilo que a gente aprendeu. E o que é que aprendeu? É o que decorou? Um capítulo e versículo para dizer, olha, eu decorei capítulo tal, versículo tal. Não. Mas se essa palavra está enraizada e se a tua vida ela
ela está correspondendo com a palavra que ela recebeu, né? Às vezes tem animadores que nem sabem muito ler, mas é de uma capacidade, de uma espiritualidade espetacular. E às vezes nós temos doutores da lei que de fato se tornam um problema na igreja de Jesus. A igreja hoje, como no início da minha missão, a gente não tinha os recursos que se tem hoje. Por exemplo, hoje eu estou falando para 67 pessoas aqui da minha casa, no assentamento Bonfim, que eu chamo a Galileia. E eu estou falando daqui para muita gente. Naquele tempo, na minha juventude, no início da minha formação, não existia esses recursos, né? Então a gente tinha que estudar e estudar bem, depois ir ao encontro presencial, tudo isso. Mas tinha uma coisa belíssima que se evangelizava corpo a corpo. A gente ia ao encontro das pessoas. Se evangelizava quando ia buscar água no açude. Se evangelizava quando ia para a escola. Se evangelizava quando ia a pé para a feira. Se evangelizava quando ia a pé para o roçado. Se evangelizava quando via o amigo fazendo a fogueira do São João. Se evangelizava, porque a gente estava muito perto das pessoas. E foi essa evangelização que Jesus realizou, corpo a corpo, no mar da Galileia, nas aldeias, nos lugares. Por exemplo, Jesus nunca foi puritano. Jesus até diz: olha, eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos, eu vim para os excluídos. Buscar essa fraternidade, criar esse laço, este é o caminho, este é o caminho. Se você quer evangelizar, conquiste a pessoa, chegue perto dela, crie essa amizade, mas procure essa amizade com fraternidade e olhando também o social. Eu conto aqui um fato da vida. Eu comecei a trabalhar no social, eu tinha 22 anos. E eu trabalhei no social, na CPT, na Diocese de Guarabira, por quase 30 anos com o Monsenhor Luiz. E criamos mais de 60 assentamentos, 60 comunidades semelhante a esta de Bonfim. E eu dizia: olha, vamos conquistar a terra, vamos criar condições de vida, vamos construir capelas, vamos rezar, vamos formar a comunidade. Porque a comunidade, é aí na comunidade que tudo dá certo. A comunidade tem um endereço, a capela da comunidade é um endereço certo, é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O está perto. Mas, às vezes, agora, muita gente está caindo na tentação de só querer ficar na capela e na matriz. E aí a gente vai deixando com que a comunidade vá se envelhecendo. A comunidade vai ficando velha e as pessoas vão seguindo outros caminhos, né? E a gente até se acomoda quando vê numa grande procissão aquela multidão de gente. Mas lembre-se que nem todos que estão ali são, de fato, cristãos e estão assumindo com clareza o seu papel. Terminando esse momento, o tempo já passou, gostaria de dizer que na nossa comunidade, nossa paróquia, nossa diocese, nós vamos ter a oportunidade de refletir melhor sobre a campanha da fraternidade. Eu quis fazer uma introdução exatamente dessa fraternidade, amizade e social. E lembre-se de uma coisa: a fé sem a obra, ela é morta. E o que é morto não serve para nada. Devemos
criar essa fraternidade, agir socialmente com essas pessoas, introduzindo cada vez mais o projeto salvífico do Pai. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Não é um pouquinho de vida, não é vegetar, não é sobreviver, é vida digna. E a nossa missão é exatamente de lutar. Temos que lutar para que, de fato, o reino de Deus se concretize na oração, na penitência e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e fiquemos com Deus. Muito obrigado. Eu faço aqui enquanto não cai a live. É o padre Renato, que quer sempre mostrar minha beleza sem eu ter, postou aquela foto, o diácono de Klesma. Aquela foto eu tinha 26 anos mais novo. Eu era 26 anos mais novo. É que eu fazia parte de uma articulação do Nacional e eles disseram, manda uma foto para nós de Klesma. E eu tirei aquela foto, né? Até fiquei engraçado, me engano que eu gosto, e mandei para o Nacional, porque eles têm que mandar assim. Aí eu mandei, e essa foto está no meu Facebook, e o padre Renato salvou aquela foto. Mas eu não uso Klesma, eu acho que o diácono, quanto mais simples, quanto mais o último lugar, mais segurança, mais firmeza na sua missão. Fiquemos Diácono, com Deus. Sim, agradecer ao senhor pela sua colaboração nessa noite, muito pertinente, muito importante. Agradecer a presença dos padres, diáconos que estão também acompanhando a formação. Hoje nós chegamos a quase 80 pessoas. É uma, como diz, é uma realização, isso é uma experiência muito, muito importante. Imagina a forania, quase 80 pessoas acompanhando a formação em todos os cantos da nossa forania. Agradeço aos padres pela colaboração e acredito que, mais do que nunca, esse tema da campanha da fraternidade é extremamente pertinente. E é preciso que a gente trabalhe com muito zelo durante este ano, sobretudo nesse período da quaresma, esse aspecto da conversão a partir dessa relação social, observando essa fraternidade na convivência e nas diferenças, mas também percebendo que o outro é meu irmão, a outra é minha irmã, e aquilo que o senhor estava dizendo, aquele que está caído, aquele que está padecendo, faz parte de mim, eu tenho que ter essa sensibilidade. Isso aqui também, acredito que de forma muito providencial, a igreja fala para a realidade do Brasil, não é somente uma localidade, mas nós vivemos uma época, infelizmente, onde o ódio toma conta do país. Né? Um divisor de águas onde a política não é um ambiente, não está sendo um ambiente sadio para se fazer reflexões profundas sobre a realidade, sobre o avanço da miséria, da fome, os problemas climáticos que assolam o Brasil. Agora mesmo, todos ficamos surpresos com as últimas declarações dos governadores de Santa Catarina, de Minas Gerais, praticamente negando a importância da vacina. Não é? Nós sabemos quanto o Brasil regrediu em relação à vacina. E aqui não importa que ressaltar esse ou aquele político, a questão não é essa, é muito mais profunda. A gente precisa amadurecer a mentalidade e sair desse negócio de bem e mal, desse dualismo, dessa realidade. A gente precisa avançar nisso, avançar nessa concepção. Isso também significa avançar na concepção neste ano, que é um ano eleitoral. Né? Infelizmente, as pessoas, durante este ano, algumas pessoas, elas se esquecem completamente de que são cristãs, e assim, são intrigas, são divergências, são brigas, são realidades tristes, porque a gente observa que, às vezes, o amor pela política e pelo candidato se sobrepõe até o amor a Deus e à igreja. Pessoas se afastam da igreja, que não compreendem que são seres humanos, todos eles, cada um tem suas propostas, devem ser ouvidos, devem falar, devem discutir as questões profundas do país nesse ano do município, ou dos municípios. Estamos aqui com várias cidades,
Mas a gente não pode se esquecer que é cristão. Então, esse tema da campanha da fraternidade é muito pertinente para que eu aprenda a respeitar o outro que pensa diferente, o outro que tem uma posição política diferente, o outro que quer votar no outro candidato, que pensa de outra forma. Ele tem direito de fazer a passeata dele, de ir para o lado, de estar com a bandeira dele, como também como uma figura, como um cidadão, tenho o meu direito de ter minha posição. Estou dizendo aqui eu simbólico, qualquer outra pessoa, qualquer um que está aqui e os que não estão também. Então, acho que a gente precisa avançar nisso. Cada um deve defender seus ideais, defender aquilo que pensa, mas não deve se esquecer de respeitar o outro. Não precisa agredir o outro, não precisa tratar o outro como inimigo. O outro tem uma posição diferente, mas não é meu inimigo. E nem eu sou melhor do que o outro. Aquele que faz, que diante da discussão política não é capaz de lidar com as diferenças, que não sabe respeitar o outro que pensa diferente, esse nem pode ser chamado de cristão. Não pode ser chamado de cristão. Jesus nunca defendeu o ódio. Jesus nunca defendeu essa posição de forma nenhuma. Eu tenho que respeitar o outro que pensa diferente. A discussão deve ser muito mais profunda. Devemos olhar para os problemas realmente que estão presentes nas cidades, nos estados, no país, situações graves, pessoas passando fome, situações de pessoas que estão aí nas filas dos hospitais, às vezes sem ter o necessário, sem ter o atendimento básico. São pessoas aí pelas ruas com problemas depressivas, outras com problemas são portadores de deficiências, são pessoas que têm problemas com drogas, com alcoolismo e tantas outras coisas, são famílias destruídas. Tem tantas situações profundas que precisamos observar. Eu acredito que precisa dar um passo. E a campanha da fraternidade deste ano foi muito providencial, porque está tratando de uma situação que, infelizmente, o Brasil ficou numa coisa de um lado e outro, desse e daquele candidato, uma disputa, uma rixa, uma briga, quando, na verdade, parece ser uma cortina de fumaça que não permite que se discuta as coisas mais essenciais, os problemas mais diversos que o país tem. Isso pode acontecer também nos municípios. Se ficar nessa questão de simplesmente ficar brigando, porque eu sou desse partido, daquele partido, dessa cor, daquela cor, desse número, ou esse candidato ou aquele candidato, e não se aprofundar as discussões, pode subir uma cortina de fumaça e os problemas verdadeiros que estão aí não serem discutidos nem resolvidos. Muito bem, Padre Renato. Muito grato pela sua participação, muito grato também pela participação, a audiência dos padres da nossa forania, os animadores, catequistas. E o senhor falou um pouco mais, né, porque o tempo é pouco, mas com certeza a gente deve refletir durante toda a quaresma e o ano todo essa problemática, porque a campanha da fraternidade não termina com a Sexta-feira Santa, mas deve continuar essa discussão, porque, na verdade, a fraternidade, a amizade e o social vai existir sempre e está sempre no caminho onde estamos caminhando. Um abraço fraterno, muito grato também pela confiança, pelo convite. Foi assim muito rápido, mas graças a Deus a gente fez o melhor nas condições que a gente tem. Um abraço, Deus abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Mais uma vez, agradecemos a todos pela presença através das redes sociais, por estarem conosco nesse dia de hoje, poderem participar desse momento tão importante. Vamos encerrar com a oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo. E os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências,
num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Obrigado, Diácono Severino, pela preciosa colaboração, nosso carinho, nosso afeto, nossa gratidão em nome da Forania. E pedimos a todos que possamos continuar unidos e juntos nas próximas formações deste espaço formativo importante para toda a Forania de Alagoa Grande. Muito grato aos queridos padres, aos queridos diáconos e aos queridos leigos e leigas, lideranças das comunidades, das pastorais, movimentos e serviços de nossa Forania. O Senhor esteja convosco, pela intercessão do coração santo e imaculado da Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, uma santa quaresma para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.